Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. É sempre um motivo de muita alegria e expectativa no nosso coração saber que você nos acompanha, que você compartilha esses estudos com outras mulheres, porque certamente tem trazido edificação para a sua vida. Como é bom ter você como multiplicadora desse programa. Eu sou Cíntia Rios, falando aqui de Canoas, diretamente do Rio Grande do Sul, para você que está aí nos acompanhando, cidade grande, zona urbana, zona rural, não importa onde você esteja. O mais importante é ter a sua audiência, ter a sua companhia e saber que esses estudos têm trazido edificação para a sua vida. Então, desde já, receba o nosso abracinho, a nossa alegria e a nossa gratidão por ter você conosco. Estamos estudando uma série bastante interessante, denominada Bela aos Olhos de Deus. Qual é a mulher que não deseja ser bela? Contudo, a beleza que nós temos colocado todas as quartas-feiras aqui para o nosso coração é a beleza que vem do Senhor, é a beleza bíblica, a beleza compartilhada do coração de Deus para a nossa vida. E você pode ter certeza que você poderá se tornar cada dia uma mulher mais bela quando você procurar conhecer quem é esse Deus Criador, esse Deus que te amou, esse Deus que criou e que domina todo o universo, que cuida de nós, que nos perdoa quando nós verdadeiramente nos arrependemos, quando nós o confessamos como Senhor da nossa vida, único Senhor da nossa vida, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então tem sido um tempo de edificação, tem sido um tempo de crescimento para a minha vida de forma muito particular e também para a sua. Temos estudado esse tema Belo aos Olhos de Deus, aí talvez você que esteja chegando agora pergunte, mas Cíntia, fundamentado em quê? Fundamentado nas Sagradas Escrituras, de forma mais específica ainda, no livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10 até o verso 31. Estamos ainda no iniciozinho, estamos estudando a mulher virtuosa que tanto é falada, e você pode ter certeza que Deus deseja que você seja uma mulher assim. É bem verdade que existe entre os estudiosos pelo menos dois posicionamentos. Alguns deles defendem a ideia de que esta mulher virtuosa, de fato, era uma mulher como eu e você, uma mulher de carne e osso. Outros, no entanto, já defendem a ideia e já acham que é o alvo de Deus para uma mulher, ou o desejo de Deus de como essa mulher, eu e você, deveria ser. Bom, de um lado ou do outro, o que mais importa é que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, por isso que é importante que nós vejamos que tipo de comportamento é esse, quais são as áreas que essa mulher atua aqui de acordo com a Escritura Sagrada, para que eu e você se espelhe nela. Talvez você já seja uma mulher virtuosa, mas é bem verdade que todas nós ainda precisamos nos tornar ainda mais belas, querer crescer ainda mais, porque nem todas as áreas talvez estejamos tão ajustadas biblicamente assim, não é verdade? Pois bem, então eu queria já de antemão só relembrar aí para você que está chegando agora que essa série não começou hoje. Nós, aliás, já temos várias séries aí, essa Bela aos Olhos de Deus, esse é o 4º estudo. Né? Nós já estudamos sobre o caráter e o valor da mulher virtuosa, nós já estudamos também sobre lealdade, a lealdade dessa mulher virtuosa, a administração financeira da mulher virtuosa, e hoje nós vamos estudar exatamente sobre bondade. Olha aqui, ó, a bondade da mulher virtuosa. E faz parte bondade, a bondade nos torna mais bela? É o que nós vamos ver no dia de hoje. É o que nós vamos ver nesse estudo, nesse exato momento. Então você que não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever no nosso canal aí. Não esqueça que todos os nossos estudos ficam gravados. Dá para você ouvir, rever, memorizar, rememorizar, reaprender, enfim. Então por isso que é legal a gente poder ter tudo isso gravadinho, porque depois a gente pode dar uma olhadinha, verificar e aprender um pouquinho mais. Pois bem, vamos então lá começar para o nosso estudo? Vamos aprender sobre bondade. Você é uma mulher bondosa?
No dia de hoje nós vamos especificar dentro desse contexto aqui da mulher de Provérbios 31, mas nós vamos poder aplicar também para mulheres, por exemplo, que não são casadas. Dentro desse contexto aqui do texto, esse termo e esse versículo que nós vamos nos deter hoje está falando em relação à bondade da mulher em relação à família, em relação ali especificamente ao marido. Mas talvez você pergunte assim, eu questione, então esse estudo não é para mim, porque eu não tenho marido, eu sou viúva, então eu sou solteira, enfim. Não, a aplicação se dá da mesma forma para o seu contexto. Você pode utilizar de forma prática tudo isso para os seus familiares, para os seus pais, para os seus avós, para os seus irmãos, enfim. Então, esse assunto é para você que é mulher. Vamos lá, o nosso texto base, continue me ajudando vocês aí no chat, por gentileza. O nosso texto base é apenas um versículo. Provérbios, capítulo 31, verso 12, nos diz assim: ela, quem é ela? Ela, essa mulher virtuosa aqui, ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Aí não, Cíntia. Como é que eu posso fazer bem todos os dias da vida? Quando você fala de bondade ou de fazer bem durante alguns dias, no dia do aniversário, um dia especial, um dia da formatura, no aniversário de casamento, enfim. Agora, todos os dias, isso é possível? Isso é possível na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se está aqui na Bíblia, ser alvo do Senhor para a nossa vida, é esse o objetivo que nós vamos perseguir. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Cristo, Ele é a fonte de toda bondade. Ele, exatamente Ele, é essa fonte. Então, querida mulher, você que é casada, a sua missão é fazer bem para o seu esposo todos os dias da sua vida. É um desafio? É. É impossível? Não. É totalmente possível, não é demasiadamente difícil, porque o Senhor é quem nos capacita para que nós possamos assim fazer. Pois bem, o coração da bela mulher de Deus é cheio de bondade, não por merecimento próprio, não porque ela já nasce assim, até porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele sim é desesperadamente corrupto, não apenas corrupto, mas desesperadamente corrupto. Aí você pode dizer, mas Cíntia, mas como é que você está dizendo que a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto e agora está dizendo que o coração da bela mulher de Deus é cheio de bondade? Porque eu estou me referindo ao coração regenerado, ao coração que já foi alcançado, ao coração que já foi recebido o chamado irresistível de Deus para a sua vida, e por isso mesmo, ao invés dele ser cheio de maldade, o nosso bondoso Deus enche de bondade, porque Cristo é a fonte de toda bondade. E se nós andamos e dizemos que temos Ele, nós devemos andar como Ele andou. Então, meninas, não é muito fácil a gente falar desse termo quando a gente se depara com um cenário ou com tempos extremamente egoístas, com mulheres extremamente egocêntricas, com mulheres que têm uma autoconfiança elevadíssima, né? Ou uma autoestima além da média, ou uma autoafirmação, enfim. Como é bom a gente poder encontrar uma fonte altruísta de bondade, que é a pessoa de Cristo Jesus. Porque aí a gente reconhece, e isso a gente só pode fazer quando a gente começa a ter uma caminhada com Deus. É através da caminhada com Deus. A leitura da Bíblia, porque quando a gente se depara com a Bíblia nos revela exatamente quem nós somos, a pequenez que nós somos. E isso, Cíntia, como assim, a pequenez? Se eu ligo a TV, se eu assisto um filme, se eu ouço uma propaganda, não é isso que eu vejo. Eu vejo dizer que a mulher é poderosa, que a mulher é a Mulher Maravilha, que a mulher precisa competir. Isso é uma ideologia vã. Você ouve sim, assim como eu ouço, só que nós estamos nos baseando e temos que entender que a nossa única regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Então a Bíblia nos diz que nós dependemos da maravilhosa graça de Deus para sermos e para termos bondade no nosso dia a dia. Então não é de admirar
que essa mulher aqui de Provérbios 31 seja de fato uma mulher bela aos olhos de Deus. Mas aí você pode perguntar, mas o que é que o coração cheio de bondade então revela? Porque se essa mulher era, eu também posso ser. Bom, então a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que é essa presença do bem, não é? Ela lhe faz bem, diz-nos o Provérbios aqui 31, verso 12, todos os dias e não mal. Bom, o objetivo da mulher de Deus, certamente, aquela que quer ser bela, aquela que é casada, é fazer o bem ao seu marido, não de qualquer jeito, mas com grandes doses de generosidade. Cíntia, você está indo no fluxo contrário do que estão falando por aí, inclusive dentro das nossas igrejas, não é? Eu não sei o que é que você tem ouvido, eu não sei quais são os referenciais de mulher que você tem ouvido, mas o que eu quero lhe dizer é que a minha fundamentação está na palavra de Deus, está na Bíblia. E também eu não quero que você entenda assim, você está falando isso porque você não sabe qual é o tipo de marido que eu tenho. A Bíblia não entra nesse detalhe. Nós temos vários exemplos de mulheres que agiram com muita bondade, mas foi muita bondade mesmo. Inclusive uma delas é Abigail, uma mulher extremamente prudente, que era casado, que eu não sei se você sabe com quem, com Nabal. O próprio nome, o significado do nome dele é louco. Um homem totalmente impulsivo, um homem que agia sem pensar, a ponto de desafiar o rei que vinha da guerra, dizendo não quando ele podia auxiliar, e estava designado para ele, inclusive, morte. Estão ouvindo o canto dos pássaros? Olha que coisa mais linda que Deus criou a natureza. É por isso que eu amo falar desse jardim aqui, ó. As flores todas são para vocês, tá? É só um adendozinho aqui. Fecha parênteses aqui, vamos voltar aqui. A mulher de Provérbios 31, ela vive para amá-lo, ela lhe faz bem em toda e qualquer oportunidade, ela dirige o lar dela com um objetivo específico e o objetivo é cuidar e ter atos de bondade para com toda a família. Por quê? Porque isso redunda em glórias ao nome do Senhor. Tito capítulo, capítulo 2, dos versos de 3 a 5. E lá, dentre as qualificações que o Senhor deseja que nós tenhamos, é exatamente a prudência. E Abigail se encaixa como um bom exemplo de mulher que não tinha um marido nem convertido, muito menos cristão, obviamente, mas que agiu de uma forma gigantescamente generosa, se é que existe essa palavra, mas com gotas de generosidade, surpreendendo ali, inclusive salvando-o da morte, não apenas ele, mas toda a sua família. Então a bela mulher de Deus, ela ora a Deus pedindo graça assim para amar o seu marido, para servi-lo, para honrá-lo, para auxiliá-lo, para facilitar a vida dele. É por isso que nós somos auxiliadoras, para facilitar a vida dele, não para complicar. Você é uma mulher que facilita ou complica a vida do seu esposo? Cíntia, já falei que não tem esposo. Tá, então você é uma mulher que facilita ou que complica a vida do ambiente em que você vive? Aí você pode enquadrar aí a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, ou consigo mesmo. Tem mulher que mora sozinha e mesmo assim é cheia de problema, porque o problema é ela. Vamos aprender o que o Senhor deseja para nós? Vamos observar e criar no nosso dia a dia algo que não é muito fácil para nós mulheres, mas ter atos de bondade sem esperar nada em troca. Ai, não acredito nisso. Aí é mais complicado. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente, não é muito comum ter os atos de bondade, mas quando ele existe aguardando algo em troca. Por exemplo, eu vou fazer isso para o meu marido, ou para o meu filho, ou para minha mãe, porque eu vou ter um retorno, no mínimo um elogio. E quando essas coisas não vêm? E quando a troca não vem? Aí vem aquela frustração, aí vem aquele desânimo, aí você começa a dizer, tá vendo? É por isso que eu não faço, ninguém nem reconhece mesmo. Percebi, já fiz isso, persegui, tentei por vários tempos. Calma, a Bíblia, ela nos ensina a fazer sem esperar nada em troca. Isso é ótimo, porque aí a gente não cria expectativa e a gente não fica se frustrando. Porque se vier algo em troca, dentro de qualquer área que você for fazer, não fique aguardando ganhar ou receber algo em troca, porque isso vai poder trabalhar
no seu coração um amadurecimento espiritual que quando essa troca ou essa recompensa vier, e às vezes vem, porque o nosso Deus, apesar de já ter nos dado o seu melhor, que é Jesus Cristo, ainda nos presenteia com muitas outras coisas nesta terra, inclusive as recompensas, né, terrenas, aí o seu coração vai ficar bastante surpreso, mas não vai ficar frustrado quando assim não tiver. Aquela mulher tinha, um dos objetivos dela era trabalhar no seu coração para que o mal fosse extinguido dele. Então, pelo fato dela ser uma criatura pecadora, assim como eu e você, mas o interesse é exatamente observar como é que essa bela mulher de Provérbios 31 sofre as mesmas tentações que você e eu, mas pelas misericórdias de Deus, ela luta contra o mal, ela resiste ao mal, ela não dá voz para o coração em querer encher de maldade o coração, ou de descontar coisas que muitas vezes ficam ali guardados no coração, com ressentimentos, aguardando por tantos e tantos dias e tempos, e quem sabe até anos, um tempo apropriado para poder descontar. Diante de cada oportunidade de ceder ao egoísmo, porque normalmente o nosso coração faz isso quando nós somos ainda tendenciosas ao egoísmo, ou ao ressentimento, e tem mulher que gosta de guardar ressentimento. Fala sério, eu espero que você não seja uma dessas. Contudo, se você for, hoje é uma hora oportuna para você colocar todos esses ressentimentos diante do Senhor, em oração, aí mesmo onde você está. Você não precisa estar guardando esses ressentimentos, isso faz mal para você. É como se você quisesse que o outro morresse, mas é você quem está tomando veneno. Ressentimento não é fruto do Espírito, egoísmo não é fruto do Espírito, raiva não é fruto do Espírito, discórdia não é fruto do Espírito. Por isso que aquela mulher, essa mulher aqui de Provérbios 31, ela trabalha e nos ensina muito essa questão de perseverar contra o mal, de resistir ao mal, de substituir o mal pela bondade, pelo bem, né? E ela opta em obedecer o plano de Deus. Porque é plano de Deus que nós sejamos mulheres bondosas, porque o nosso Deus é a essência de toda bondade. Então, quando Ele vem até nós e quando Ele regenera, quando Ele transforma o nosso coração, esse nosso coração deve estar recheado de bondade. E o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida certamente é fazer o bem ao seu marido, aos seus filhos, à sua sogra, às suas cunhadas, aos seus familiares, à sua igreja, aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos, enfim, até aos inimigos. Mas aí é um outro estudo que a gente pode estar. Hoje nós não vamos adentrar nesse daí. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos trazer uma influência que dura uma vida inteira. Como assim, Cíntia, uma influência que dura a vida inteira? O bem que essa mulher aqui, que nós lemos de Provérbios 31, faz, e o mal que ela não faz, devem ser praticados todos os dias da nossa vida. Ela vivia num contexto de família, e você que tem família sabe que não é tudo a mil maravilhas. Cada um de nós que faz parte de uma família tem uma personalidade diferente, tem um comportamento diferente, mas é aqui na nossa família, nosso primeiro campo missionário. É aqui onde o Senhor começa a trabalhar as nossas vidas, não é? É aqui onde a gente deixa de ser egoísta, egocêntrico, iracundo, pelo menos é assim que tem que viver. Porque já perguntaram o que é que mais parece com o céu aqui na terra. E um grande sábio já respondeu: uma família ajustada, uma família que conhece a Jesus, deve ser uma família, deve ser o sinônimo de algo terreno que mais parece com o céu. E o contrário também é verdadeiro. Uma família que não tem Jesus como centralidade da casa ou da vida, certamente, uma família desajustada que não tem Cristo é o que mais se parece com o inferno. Então, minhas queridas, nós, eu e você, fazemos parte de uma família. Com certeza, casada ou não casada, nós fazemos parte de uma família. Nós não estamos sozinhos no mundo. E nós precisamos trabalhar, buscar conhecer a vontade do Senhor para que seja cheio e recheado de bondade o nosso dia a dia, o nosso ambiente. Esse é o tempo que Deus nos deu para que nós cumpramos essa missão. Não adianta a gente viver a vida inteira
correndo atrás do vento, buscando ter, uma busca desesperadamente por ter, e ter, quando eu falo, é ter em dinheiro, muitas vezes esquece de ter os valores, os princípios, negocia, é trabalho, 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 e a gente passa a vida inteira, e a gente não deixa rastros de bondade, a gente não marca a vida das pessoas, porque nós não somos, muitas vezes, mulheres bondosas, mulheres que já aprendeu com essa mulher bíblica aqui, que é a mulher de Provérbios 31. E ela fazia questão de fazer bem todos os dias da sua vida. Eu estou reprisando isso aqui, porque não é apenas um dia que o Senhor deseja que a gente faça, né? Ser, então, uma fonte de bondade para o seu esposo ou para a sua família é um chamado de Deus para a sua vida inteira. É um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então não é um chamado específico e momentâneo, mas é um chamado para a vida inteira. Você não pode esquecer disso. Mas eu já fiz hoje, amanhã não precisa fazer. Eu já fiz hoje, amanhã eu vou fazer de novo. Mas por quê? Porque eu devo procurar, sim, ser uma mulher meiga. Cíntia, não fala isso. Sim. Procurar onde é o volume de voz. Ó, baixa um pouco a bola. Aprende a falar de uma forma mais mansa e tranquila. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela sabe a hora de falar e o modo de falar. E muitas vezes você há de convir comigo que você perde a razão em muitas situações, mesmo quando você tem razão, porque você não soube falar da forma correta. Então, esse chamado é para uma vida inteira de sermos uma mulher bondosa. Nós devemos procurar constantemente, hoje, amanhã, daqui 25 anos, daqui 50 anos, ou até que a morte nos separe, procurar ser mulheres bondosas. Enfermidade, pobreza, velhice, erros não devem nos desencorajar a esse compromisso de ser uma influência positiva e bondosa na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. O Brasil vai ser outro quando nós procurarmos agir de forma bondosa. E quando eu falo de forma bondosa, você não precisa estar associar apenas a coisas que exigem um valor alto de dinheiro ou de compras. Não, os gestos de bondade vai muito além do dinheiro. Ele é algo que brota de dentro para fora de uma forma que nunca existe bondade passiva. Não existe bondade passiva. Toda bondade é ativa. Toda bondade tem ação. Ação escrita, ação falada, ação presenteada, ação com sorriso, ação... Existe ação quando a gente fala de bondade. Então, para com essa ideia de que eu sou uma mulher muito bondosa, mas ninguém vê bondade nenhuma. Não existe bondade passiva. Toda bondade é ativa. As mãos são recheadas de ações, de um coração misericordioso, de um coração bondoso, de um coração que já verdadeiramente se encontrou com a fonte de bondade. Então, nós temos aqui o exemplo da própria bondade. A mulher bela aos olhos de Deus, como é essa mulher? Ela é uma mulher meiga, mas ela é uma mulher corajosa, ela é uma mulher valente, ela é uma rocha sólida, mas ela também é uma fonte de água refrescante, impulsionada por Deus e fortalecida por um coração pleno de bondade. Ela derrota, sabe o quê? O desânimo, ela obedece às instruções, ela termina as tarefas que são colocadas diante dela. Ela não é aquela mulher inconstante que começa uma coisa e para pelo meio do caminho, ou amedrontada de tantas coisas que muitas vezes paralisa. O medo nos paralisa, minhas queridas meninas. Precisamos, e todas nós temos os nossos medos, talvez os meus medos não sejam os seus medos, mas nós não podemos paralisar diante deles. Nós precisamos buscar o auxílio do Senhor para que esse medo seja superado e para que essa bondade seja externada no nosso dia a dia. Ela está sempre trabalhando na missão dada por Deus. A mulher bela aos olhos de Deus é assim, de fazer o bem à sua família, de ser bondosa com seu esposo, de ser bondosa com cada um dos seus familiares. E ela leva essa
missão como prioridade, ela leva essa missão a sério, esforçando-se fervorosamente para cumpri-la, inclusive nos dias e nas circunstâncias mais difíceis que muitas vezes eu e você se depara. Nós nunca sabemos o que é que o dia vai descortinar para nós, mas nós sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas. Que tal você começar a observar os seus atos, observar o seu coração, para ver como é que você pode ser uma fonte uma fonte perene, não uma fonte de qualquer jeito, mas uma fonte perene de refrigério para toda a sua família. Como que eu e você podemos ser bela? Duas coisas apenas eu gostaria de deixar para o meu coração e para o seu coração. Primeiro, tome cuidado com os inimigos da bondade. Assim como tudo na vida, a bondade também tem inimigo. Veja, essa mulher de Provérbios 31, versículo 12, nos diz que ela lhe fazia bem todos os dias e não mal, todos os dias da sua vida. Observem que o bem e o mal, verso 12, Provérbios 31, verso 12. O bem e o mal estão no mesmo versículo. Tá dando para ver aí? Tá aqui, juntinho, né? São comportamentos nitidamente contrastantes, um tão desejável e outro tão detestável. Um para a direita e um para a esquerda, literalmente. Um totalmente contrário do outro, mas estão aqui caminhando juntinhos. Evidentemente, a probabilidade, né? Ou a possibilidade de uma esposa fazer o bem ao marido é sim uma realidade. Mas, se você não observar o seu coração, você vai estar sempre fazendo a maldade. E quando eu falo maldade, não significa matar, estrangular, mas são coisas muitas vezes pequenas no nosso dia a dia que vamos desgastando a nossa família, vamos desgastando o nosso lar, vamos sendo aquela mulher briguenta, rixosa, que não faz diferença nenhuma. Misericórdia! Nós não podemos ser mulheres assim. Que tipo de mulher você tem sido? Você precisa tomar muito cuidado com os inimigos da bondade. Por que eu estou falando dos inimigos da bondade? Vou repetir. Porque o bem e o mal vem no mesmo versículo aí. Ela lhe faz bem e não mal. Eles são totalmente contrários. Mas se você não faz o bem, se você não é bondosa, automaticamente você faz o mal e você é maldosa. E nós sabemos, você sabe como tirar qualquer componente da família do sério. Você sabe. Quando você não tem equilíbrio nas mais diversas áreas da sua vida, a começar da vida espiritual, quando você não leva a sério a sua vida espiritual, quando você diz que tem Deus, mas você não vive como Ele deseja que você viva, quando você diz que vai para a igreja, quando você ouve os sermões, mas você não coloca nada em prática, você perde a oportunidade de agir diariamente como uma mulher que Deus deseja que você haja, com bondade. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos estar mais pertinho do Senhor para conhecer esse desejo dele, do coração dele, para que nós possamos já adentrar aqui no segundo ponto, que é exatamente seguir o plano de Deus para a sua vida. Você segue qual plano de Deus? Ou melhor, você segue qual plano? O seu ou o de Deus? Tem mulheres que são tão planejadas que elas fazem o plano delas inteiro. A Bíblia diz que nós podemos e devemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Uma mulher que está equalizada com a Bíblia, querida amiga, é aquela que os planos dela estão adequados biblicamente. Os planos dela estão nos ditames da palavra de Deus. Ou seja, se ela vai trabalhar, ela procura ser a melhor funcionária ou patroa no trabalho secular. Se ela tem a casa, e todas nós temos, ela procura ser a melhor dona de casa. Ah, mas a minha mãe não me ensinou. Aprende. Ah, mas eu não sei cozinhar. Aprenda. Nossa, são tantas as dicas, as facilidades, os meios que nós temos são tão fáceis que às vezes até a gente se perde e talvez até nos acomode, não é? Então, eu e você, se queremos cultivar essa beleza de nos tornarmos bondosas, nós precisamos seguir o plano de Deus para a nossa vida, porque a nossa missão é de fato cumprir o plano de Deus, fortalecida por Ele, quando nós colocamos em prática a bondade no nosso lar.
Planeje fazer o bem e ponha o seu plano em prática. E que talvez você diga assim, mas eu não sei como é que eu vou fazer, Cíntia, como é que eu coloco essa bondade em prática? Bom, eu vou dar dicas práticas aqui para você. Talvez dentro da sua realidade algumas dessas caibam e talvez você tenha outras tantas que eu não vou citar aqui, mas que o Senhor, através das Sagradas Escrituras, também poderá falar ao seu coração. Então veja, a gente vai poder pegar aqui, por exemplo, algumas praticidades ou algumas questões vivenciadas no nosso dia a dia que muitas vezes a gente passa despercebido. Veja, acate sempre a decisão do seu esposo, se você é uma mulher casada. Lembre-se de Eva. Eva causou profunda tristeza no coração do seu marido e de toda a humanidade porque não soube ser submissa a ele. Que tipo de mulher você tem sido? Ah, Cíntia, não vem falar esse negócio de submissão, porque isso ficou lá no passado. Eu e você fomos criadas pelo dono do universo, com papéis diferentes, isso tem que ficar claro, funções diferentes, nenhum homem e mulher, nenhum é melhor do que o outro, mas nós temos as funções diferentes. E nós, mulheres, fomos criadas para auxiliar o nosso esposo, para sermos boas donas de casa, para buscarmos no Senhor desempenhar as funções que Ele nos dá da melhor forma possível, procurando fazer o nosso melhor, mas não procurando competir. Você é uma mulher que acata as decisões do seu esposo ou você é aquela mulher que já traz o plano todo pronto, não quer ouvir, acha que você está sempre correta? Ouça, aprenda a ouvir. Aí você diz, mas Cíntia, o plano dele está totalmente errado. Então você, que é uma mulher bíblica, auxilie, mas ouça, não já chega chutando o balde não. Você ouve e diz, meu querido, quem sabe se a gente passasse assim, a fazer assim? Olha, veja bem, isso aqui que você falou é correto. Vocês estão lembrados da mulher, a mulher que pôde falar para o esposo, quando ela via o profeta passando por ali, não tinha um lugar para morar, e ela diz assim, vamos criar um ambiente para ele, para quando ele vir, né, o profeta do Senhor, ele vir, ele ter um lugarzinho, ele poder dormir. Olha que mulher sábia. Ela não chegou construindo, contratando pedreiro, quando o marido chegou em casa já estava tudo pronto. Não, ela consultou, ela conversou, ela dialogou e o esposo disse o quê? Vamos, boa ideia, boa ideia. Mulher sunamita, né? Tá lembrado desse personagem? Vamos fazer. Dialogar, conversar, planejar, sonhar, equalizar. Seja uma mulher assim, auxiliadora idônea. Eva achou que já sabia, deu voz a quem não deveria dar. Quais são as vozes que você tem ouvido neste mundo? Muito cuidado com o que você está ouvindo. Não, Cíntia, mas eu sou mulher cristã. Tem um monte de mulher cristã se desviando dos caminhos do Senhor, porque estão ouvindo tudo que é mulher falando em nome da fé, mas que não são bíblicas, e lhe enveredando para caminhos maus, para caminhos que não geram bondade, mas que geram competição, que geram ondas contrárias à palavra de Deus, que muitas vezes vêm camufladas de assim, são direitos iguais, a gente quer lutar por isso. Muito cuidado, querida, muito cuidado. Os dias são maus e nós precisamos ter filtro bíblico para não entrar nessas ideologias vãs. Pois bem, dicas práticas, né? Brinde sempre o seu marido, ou a sua casa, a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Com o quê? Com a alegria de um lar feliz. Você é uma mulher feliz? Você é uma mulher que tem contentamento? Ou você só vive reclamando? Nada tá bom para você. Você tá sempre, parece que faltando alguma coisa. Por mais que você aparentemente tenha tudo, parece que existe um vazio muito grande no seu coração. Se você é uma mulher que não tem contentamento, e quando eu falo contentamento, contentamento significa Jesus Cristo. A mulher que tem Jesus, ela tem tudo, porque ela vai saber que Ele é a esperança, que Ele é o único Deus, que Ele é quem capacita. A Bíblia diz que sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Você é uma mulher que traz alegria, felicidade, contentamento para o seu lar? Não seja uma esposa, nem um membro da família briguenta, murmurenta, né? Desagradável, como muitas vezes a gente vê algumas mulheres, parece que são mal amadas, mulheres amarguradas, mulheres que estão sempre fazendo picuinhas em coisas tão pequenas, afastando inclusive outras mulheres de perto de si, porque ninguém suporta ficar perto. Certamente, se você for uma mulher
cheia do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo cheia do Espírito Santo de Deus, é quando o Espírito Santo de Deus de fato habita na nossa vida. E bondade faz parte do fruto do Espírito. Então vai analisando aí a sua vida. Outra dica, contribua sempre para o bem espiritual do seu esposo, de toda a sua família. Você é uma mulher que leva Deus a sério? Ou você só busca Deus quando as coisas estão indo de mal a pior, quando o barco está afundando? Não desanime a respeito dos planos de Deus, como muitas mulheres fazem hoje em dia. Tem muitas vezes o marido cristão, impedem o marido de participar das programações da sua igreja, reclama quando o marido, impede de ir para o culto, o dia do Senhor. Ah não, já foi de manhã, não precisa ir à noite. Que tipo de... É esse o seu nível de espiritualidade? Você deveria ser a mulher mais feliz, mais incentivadora, a que diz assim, meu querido, olha, ali está precisando dessa necessidade, Deus te chamou para isso, fazer como a mulher de Provérbios 31, se assentar entre os anciãos da terra ou entre as autoridades da terra, servindo ao Senhor com uma alegria. Quantas mulheres é literalmente um freio de mão puxado do marido? Não levam os filhos para a escola dominical. Os filhos adolescentes, se já foi para uma programação, não pode mais para outra. Minha querida, acorda. Se você é vó, se você é mãe, invista na vida espiritual dos seus. Se você não tem marido, mas você tem filho, comece procurando dar um bom testemunho dentro da sua casa. Às vezes os seus filhos não vê a alegria que Jesus dá quando a gente se encontra com Ele, quando Ele verdadeiramente nos encontra, quando nós recebemos esse chamado irresistível de Deus. Você é até uma mulher religiosa, mas você não anda como Jesus andou. Se você vai cuidar de alguém, você reclama, você não tem ânimo para fazer uma comida, você não tem capacidade de agir com bondade com ninguém, você não tem coragem nem para cuidar do básico. Ninguém vê você lendo, muito menos praticando a Bíblia. Você não tem vida de oração. É melhor você rever os seus conceitos. Discipline-se, eduque-se. A palavra de Deus nos educa. Olha que maravilha. Observa, avalia, faz uma autoavaliação da sua vida. Não fica blindando o seu coração, né? Achando ruim, porque alguém, por exemplo, lhe falou em amor, algumas áreas que você precisa melhorar. Instrua-se, eduque-se nos caminhos do Senhor para que você consiga instruir os seus filhos, para que você consiga instruir os seus netos, para que você seja uma fonte de bondade, para que você deixe marcas benditas de bondade. Pare e pense um pouquinho, se você morresse hoje, quais os gestos, quais as marcas da história que você deixa? Você é uma mulher que já entrou para a história, não tem um pingo de interesse, todas nós entramos para a história. Com gestos bons ou ruins, todas nós somos lembradas de acordo com as marcas que nós deixamos. Nós estamos vivenciando, nós, mulheres presbiterianas, o mês da Reforma Protestante. Muitas vezes conhecemos tanto sobre a Reforma Protestante, mas você não faz parte de história nenhuma. Você não marca a vida de ninguém. Você vive sua vidinha achando que é só isso aí, que Deus lhe deu vida para você ficar comprando, gastando, acorda, não tem sentido a vida, você reclama, você não tem expectativa de vida. Quais são as suas histórias com Deus? Quais são as suas histórias? Quais são as pessoas que você já levou até os pés da cruz de Cristo? Que tipo de mulher reformada você é? Porque em todo tempo o Senhor levanta mulheres para anunciar as boas novas dele, para anunciar a palavra dele, não palavras vãs, ideologias vãs, coisas que são nossas, mas mulheres que marcam a história, que não se conformam com as coisas deste mundo, mas que tem a conformidade, ou seja, toma a forma da palavra de Deus, pela graça de Deus, sabendo da sua pequenez, sendo um vaso de barro, mas nas mãos do Senhor, porque se está nas mãos do Senhor, nós vamos ser uma grande bênção. A Bíblia diz, sê tu uma bênção, e é assim que eu e você, mulher, precisamos viver os nossos dias, né? Exalte sempre, elogie o seu esposo, elogie os seus filhos, observe quais são as áreas que cada um é mais forte, quais as áreas que cada um precisa de ajuda, e quando você observar ali, fortaleça-os, auxilie, né? Auxilie cada um deles, né? Permita que a instrução de bondade governe as suas palavras, os seus gestos. Toda vez que você for falar, toda vez que você for agir, faça elogios. Como temos uma geração tão crítica, ninguém pode errar uma palavra, não é?
tão intolerante, tão inconstante. Que tal você mudar essa atitude para os elogios, para os incentivos, para o encorajamento, né? Uma boa palavra sempre alegra o coração. Qual de nós não precisa de encorajamento? Eu preciso de encorajamento e eu tenho certeza que você também precisa de encorajamento. Nos desafios que o Senhor coloca diante de nós, nas adversidades da nossa vida. Acorda, mulher! Precisamos sim seguir com mais gestos de bondade, né? Grave no coração o desejo de ter um crescimento espiritual constante. Essa aqui talvez seja a primazia para toda a nossa vida. Não se conforme com quanto tempo você tem de igreja. Muitas vezes você tem tantos anos, mas você ainda não é uma mulher madura na fé. O que é que está te faltando? Que tal você se avaliar? Observar se você é uma mulher agregadora ou se você é uma mulher que afasta. Por que será que tantas mulheres, vamos pegar o exemplo nosso de mulher cristã, da sua igreja, não quer estar no meio, na sociedade interna em que você está? Você talvez seja essa mulher que está afastando as pessoas. Se acostumou com gestos de chatice que ninguém quer, porque tem tanto trabalho já para fazer, né? Não tem muitas vezes a capacidade, nem a criatividade e nem o fruto do Espírito para agregar, para glorificar a Deus, para ter bondade no coração. Habitue-se, querida irmã, a demonstrar sim um comportamento estável, um comportamento passivo, no sentido de não briga, de não ser uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, né? Mas um comportamento sereno que agrada ao Senhor. O Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor não nos chamou para a gente continuar vivendo de qualquer jeito ou no pecado. Isso tudo também é pecado quando nós não vivemos conforme o Espírito Santo de Deus quer, com o fruto do Espírito. Se nós não vivemos com o fruto do Espírito, nós vivemos com o fruto da carne. E o fruto da carne é inveja. Tem muita mulher invejosa que fica com raivinha no coração, com briguinha, com picuinha, porque a outra fez melhor do que eu. Que é isso? Anime-se quando alguém fizer algo melhor que você. Não tenha um espírito de ira, de crítica, no sentido de difamação, de inveja, de difamação. Observe como anda o seu coração. Inclua a oração no seu dia a dia. Ore sem cessar. É tempo de orar sem cessar. Nós não podemos continuar do mesmo tamanho na vida de oração. Se você verdadeiramente quer ser bela aos olhos de Deus, leia a Bíblia e faça oração. Se você quiser crescer, senão você não vai crescer. Você vai continuar do mesmo jeitinho. Jamais cobice o que os outros possuem. Contente-se com o que você tem. Trabalhe com honestidade para você adquirir as coisas, mas não faça do seu trabalho o seu Deus. Não viva assim, porque tudo que a gente coloca em primeiro lugar se torna o nosso Deus. O seu filho não pode ser o seu Deus. Tem muita mãezinha hoje que está endeusando, idolatrando o filhinho. O filhinho está reinando. Cuidado, cuidado. Não foi para isso que Deus te deu essa herança. Os filhos são herança do Senhor, para que nós eduquemos nos caminhos do Senhor, para que eles, quando forem chamados pelo Senhor, sejam devolvidos biblicamente pela graça do Senhor, pela maravilhosa graça do Senhor. Lembre-se de agradar aqueles que vivem no seu redor. Tem tanta mulher que gosta de agradar os de fora. Eu conheço várias assim. Tem um jogo de jantar, mas nunca usa com os seus, porque vai estragar. Deixa para as visitas. Mas não é uma mulher hospitaleira, nunca tem visitas. Nunca pode receber ninguém. Meninas, hospitalidade é gesto de bondade. É dividir, é cuidar, é ser gentil, é ser generosa, é ser bondosa. Eu estou trazendo aqui coisas práticas e bíblicas para o nosso dia a dia. Mantenha sempre o controle das despesas, isso também é gesto de bondade da sua casa. Seja sensível à situação financeira que se encontra, para que a sua família não seja prejudicada, e sobre esse assunto nós já temos vários estudos inteiros, né? Nunca esqueça de incentivar os sonhos do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, se forem sonhos lícitos que redundem em glórias para Deus. Alimente a chama das inspirações pessoais de cada um deles e não seja aquela que, menino, para que tá pensando nisso? Tu não tá vendo que tu não tem capacidade nunca para fazer isso? O que tem de mulher sem noção? Não seja assim não, querida.
Busque o auxílio do Senhor para que você seja uma mulher mais organizada com as suas ideias e que não mate o sonho das outras pessoas, mas que encoraje, se esses sonhos forem para a glória de Deus. Coloque as mãos à obra, não seja uma mulher preguiçosa, mas seja uma mulher determinada para que a bondade do Senhor seja revelada através da sua vida, na vida daqueles que te rodeiam. Já parou para pensar nisso? Você pode ser um grande instrumento do Senhor de bondade na vida de outras pessoas. Marque essa semana a vida pelo menos de uma pessoa com gestos de bondade. Aprenda a agradecer àquela pessoa que tem te feito crescer. Aprenda a demonstrar, compre um presente, entregue, mande uma carta, faça uma ligação, expresse verbalmente. Lembra que eu falei aqui no início? Bondade, não existe bondade passiva. Toda bondade é ativa. E agora, minha bela amiga, o que é que você vai fazer? Será que você é capaz de, contemplando os maravilhosos olhos de amor e de sabedoria de Deus, tomar a decisão de fazer bem e não mal para o seu esposo, para os seus filhos, para toda a sua família? Mesmo que ele não seja, ou mesmo que a sua família não seja tão querida assim neste momento, você deve continuar buscando ser um instrumento de bondade, um instrumento do Senhor na vida de toda a sua família. Afinal de contas, o seu marido, os seus filhos, a sua sogra, os seus irmãos, o seu pai, seus avós fazem parte do plano de Deus para você. E Ele pode sim transformar não simplesmente a sua família, mas transformar a sua vida, para que você seja sempre uma mulher mais bela ainda. Essa transformação pode exigir um pouco mais de maleabilidade. E Cíntia, está falando de mal? Não, de ser maleável, de ser mais flexível, né? De dar um pouquinho o braço para torcer, de trabalhar mais o egoísmo, o egocentrismo e você poder continuar sendo um canal de bênção na vida da sua família. Talvez exija um pouco mais de esforço da sua parte, da minha parte, mas certamente significará, com certeza, mais dependência do Senhor, misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Mas como você já aprendeu que precisa orar e ler a Bíblia, buscar a graça do Senhor sobre a sua vida, isso não vai ser demasiadamente difícil. Dê um passo de cada vez. Floresça aí na sua família, onde Deus te colocou. Floresça no lugar onde você está. Saia do casulo, não fique brilhando. A glória e a luz é de Cristo. Os nossos atos é para que os homens vejam as nossas boas obras, os nossos gestos de bondade e glorifiquem ao nosso Deus. Mas você precisa fazer alguma coisa para que essa bondade seja observada. Saiba que bênçãos indescritíveis esperam por você. Certamente, se você seguir o plano de Deus para atingir o grau máximo da beleza que Cristo tem para você. E o grau máximo é quando a gente chega à plenitude, à estatura de Cristo. Isso é plano de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Busque sim o auxílio que vem do Senhor, a força que vem do Senhor e a mente do Senhor, e certamente Ele te sustentará. Aquele que sempre é fiel, aquele que é a fonte de toda bondade, poderá fazer transbordar bondade na sua vida, na vida do seu esposo, na vida da sua família e por onde você passar, na vida da sua igreja local, na vida dos seus vizinhos. Tenha atos de bondade, evangelize, compre Bíblias, olha aqui, compra Bíblia, dá de presente. Mas por que eu estou recebendo hoje, não é meu aniversário? Surpreenda, use o seu dinheiro para a glória de Deus, faça aquilo que o Senhor deseja. A palavra de Deus, ela é suficiente para transformar a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E nós continuamos incentivando você, inclusive, para adquirir a Bíblia, da caminhada bíblica, porque tem uma mensagem cristocêntrica, um plano diário e anual da leitura da Bíblia, tanto para quem nunca pegou a Bíblia, como para você que já é cristã, mas que precisa retornar às Escrituras, precisa levar mais a sério a leitura bíblica e diária. Querida mulher, que alegria poder pararmos um pouquinho nesta hora e aprendermos mais sobre bondade. O mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer.
na vida de uma só mulher que se colocar inteiramente à sua disposição, certamente essa mulher se tornará diariamente, constantemente, uma mulher bondosa. O nosso desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, é que Ele encha o seu coração de expectativa e de bondade, para que você não seja mais a mesma mulher. Esse é o nosso desafio. E o desafio para você nessa semana é que você construa não apenas uma ação, mas pelo menos uma ação de bondade, não simplesmente para os de fora. Você tem capacidade para fazer isso com os de fora, com quem está longe e também com quem está do seu ladinho, aguardando um gesto de bondade. Vamos procurar ser um instrumento de Deus, uma fonte de bondade dentro do nosso lar e por onde a gente andar? Que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida e que a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor se estenda, fazendo de você, cada dia mais, uma mulher bela aos olhos de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu aguardo por você na próxima semana, se Deus nos permitir, para aprendermos a sermos bela aos olhos de Deus. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição.